Amores, como nós podemos pensar sociologia para o Enem? Vamos fazer primeiro sociologia e depois a gente faz filosofia. Vamos lá. Quais são as coisas de sociologia que sempre caem no Enem? Vamos lá, 2011. Em 2011, o que caiu no Enem de sociologia foi a questão da diferença das normas morais para as normas jurídicas. Se nós pensarmos a questão da moralidade enquanto algo que é elaborado, que é construído, que é organizado no campo da cultura, estaremos organizando, pensando cultura enquanto sistema de classificações coletivas, onde definimos o que é certo, errado, justo, injusto. Partindo desse princípio, e se nós considerarmos a evolução dos estudos sobre cultura, considerando principalmente a construção teórica do Franz Boas no início do século XX, quando ele questiona o etnocentrismo vigente na corrente evolucionista. Quem se lembra da proposta do etnocentrismo construída pelos evolucionistas? De acordo com essa construção teórica, de acordo com essa proposta, todas as sociedades passariam pelas mesmas linhas de desenvolvimento de quais sociedades? Europeias. Tudo igualzinho. Só que estabelecendo uma relação de superioridade e inferioridade. Franz Boas olha assim e fala: nada disso. Tem nada de estabelecer relação de superioridade, inferioridade no campo da cultura. Ok, compararmos as culturas. Tudo bem, podemos comparar. Mas não podemos estabelecer uma relação de superioridade e inferioridade. Gente, adivinha onde Franz Boas caiu? Na UERJ. Franz Boas, ele cai na UERJ com o conceito de relativismo cultural, onde podemos comparar as culturas considerando as suas características históricas e sociais. O que seria isso? Gente, isso significa o duplo caráter da cultura, que começa a ser construído pelo pensamento antropológico, lembrando que a antropologia é o estudo da cultura, ou no início do século XX. Então, quando a gente pensa a construção teórica do Franz Boas, o conceito de relativismo cultural, ele está dizendo, olha, o hábito coletivo, o sistema de classificações coletivas, depende da época e do lugar. Pode haver comparação, sem estabelecermos uma relação hierárquica. E tem mais, quando o Franz Boas faz isso, ele separa a natureza de cultura. Querem ver um exemplo bem legal? Já observaram que, de acordo com a perspectiva evolucionista etnocêntrica, natureza é igual a cultura? Vamos citar como exemplo a situação das relações de gênero. Partindo da análise evolucionista etnocêntrica, tá? A gente entende que a natureza é igual à cultura, então o sexo vai corresponder necessariamente ao gênero. Só que gênero é comportamento e o sexo é dado pela natureza, é biológico. O Franz Boas, quando ele separa a natureza de cultura, nós podemos utilizar esse mesmo exemplo. Ele está dizendo, olha, se natureza é diferente de cultura, e eu for exemplificar, eu, Elaine, eu vou traçar como parâmetro a ideia de que sexo é diferente de gênero. O sexo é construído pela natureza, você nasce homem ou mulher, porém o seu comportamento é moldado a partir das instituições sociais. Lembra do Pierre Bourdieu? Como Pierre Bourdieu chama o processo de socialização? Ele desenvolve o conceito de processo de socialização através do hábitos. Com o hábitos, sem acento. Então o que acontece? Que ele ficou tentando entender como era a palavra, vi no seu olhar. Então, se você parar para pensar, o hábitos ele tem início na família, que é o chamado hábitos primário, e se desenvolve a partir das demais instituições sociais, como a escola, por exemplo, onde o comportamento do homem e da mulher é definido. Quando existe uma definição de comportamento a partir das instituições sociais, isso se chama gênero. Agora, se eu fosse aluno, eu ia ficar me pensando, o que seria uma instituição social? Gente, rapidinho para o Enem. Instituição social é um grupo que possui regras conhecidas por todos os membros. Então, grupo cujas regras existem e são conhecidas por todos os membros. Na sua casa você não sabe quais são as regras? Experimenta, quando sua mãe acabar de limpar a casa, sujar tudo para você ver como sentir o peso das regras, né? Então, observe, né, que dentro dessa lógica, a gente tem aí a compreensão do processo de socialização, do conceito do Pierre Bourdieu, da diferença da proposta evolucionista. Lembra que eu citei um autor para questionar o evolucionismo, mas eu não citei autores evolucionistas? Nós temos o Taylor, nós temos o próprio Marx, porque naquela época todo mundo pensava daquele jeito. Foi a época da proposta do racismo científico. Hoje a gente sabe que isso não se sustenta no campo teórico de uma elaboração científica.
mas naquela época acreditava-se que isso fosse possível. Inclusive, quando a sociologia surge, ela utiliza os mesmos métodos das ciências da natureza. Porque no processo de consolidação da sociologia como disciplina científica, os primeiros intelectuais eles acreditavam que seria possível pegar os métodos e procedimentos. Lembra do conjunto de paradigmas que nós vimos na aula de filosofia? Lembra? Então, eles acreditavam que naquela época era possível entender um comportamento humano, um estudo da sociedade com os mesmos métodos e procedimentos, com um conjunto de paradigmas que orientavam as pesquisas científicas das ciências da natureza. Hoje a gente já sabe que isso não é possível, né? Porque estudar uma fórmula química, uma substância química, não é igual a estudar o comportamento humano. Agora, querem ver outra coisa também que sempre cai no Enem? É a questão do mundo do trabalho. Né? Quem se lembra quando caiu, se não me engano, em 2013, a questão do panótipo de Bentham? Todo mundo, nossa, isso é filosofia, sociologia, isso não é nada, vamos anular a questão. Imagina o desespero do aluno que não estudou Foucault. Mas vocês, como estão estudando, vão saber fazer essa questão fácil se cair. Pensa, Foucault olha para a transição do mundo do trabalho servil, da Idade Média, para o mundo do trabalho livre e assalariado no capitalismo. Agora pensa comigo, como é que você convence todo mundo a trabalhar para dar dinheiro para o proprietário de modo de produção, que é o burguês? Como é que você faz para convencer toda uma sociedade de que vai ser muito bacana trabalhar, dar o sangue ali, dar a vida para enriquecer o patrão? Você precisa trabalhar no campo da ideologia. Você precisa convencer as pessoas. E nada como você forjar instituições sociais que convençam todo mundo de que isso vai ser, top. O máximo, isso aí. Quais aí serão forjadas instituições sociais para legitimarem, para tornarem aceitas, reconhecidas as novas regras do mundo do trabalho, para que todo mundo obedeça como se aquilo ali fosse a única realidade possível e não houvesse a menor possibilidade de mudança. Só que, se nós pegarmos as principais instituições sociais, que são a família, que nos treina para sermos submissos à sociedade, depois nós viemos para a escola, e o modelo de escola da sociedade liberal é o modelo de escola que treina você para o mercado de trabalho, além da família, né? E se você for um revoltado, se você se recusar a seguir as regras e cometer algum crime, você vai parar no sistema carcerário. Olha, qual é o modelo de sistema carcerário desenvolvido por Jeremy Bentham, que é utilizado na proposta teórica do Foucault? É aquele modelo de sistema carcerário onde o preso está em uma situação de vigilância constante, né? Só lembrando, para quem já esqueceu quem é Jeremy Bentham, nós já vimos, tem até vídeo aula sobre isso para vocês. Jeremy Bentham foi um teórico liberal que surge lá no final da Revolução Francesa, que está pensando o conceito de utilitarismo. Qualquer proposta é verdadeira e útil quando pode nos orientar na vida prática. Só que ele pensa essa proposta a partir de um cálculo matemático, que será questionado pelo John Stuart Mill. Só para situá-los no campo teórico. E o que vai acontecer? Esse modelo de sistema carcerário, a historiadora francesa chamada Michelle Perrault, ela vai falar que é um modelo disciplinar militar e religioso, em virtude de existir uma vigilância constante, uma possibilidade de punição, todos estão enfileirados e em silêncio. Ninguém questiona nada, senão vai sofrer punição. Então é bem bacana essa linha de raciocínio, porque a gente começa a perceber como a sociedade capitalista ela se estrutura para nos submeter, né, de modo que a gente não consiga vislumbrar nenhuma possibilidade de transformação. Entenderam isso?